Mana 11, o Hedge Funding da Manati. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 17 de julho de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2022, tem um patrimônio líquido total na casa de 349 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,30, um volume médio na B3 de negociações ao mês de 27 milhões e 800, a cota mercado na casa dos R$ 8,89, 27 mil cotistas, um dividend yield de 15,9, a última distribuição 11 centavos por cota, veremos adiante. E na data que eu gravo aqui com vocês, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,72, fazendo um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,44%. A cotação chegou lá aos R$ 7,16 em dezembro de 2024, buscou uma pequena recuperação, inclusive chegando aí à casa dos R$ 8,88, mas agora repousa aos R$ 8,72. A última distribuição do fundo foi de 11 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,24, anual de 14,43. Esta distribuição será paga agora, no dia 21 de julho de 2025, fazendo aí a alegria do cotista, que se tivesse investido R$ 1.000 em Mana 11, teria hoje R$ 1.170,20, isso já considerando um período de 2 anos e também considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa pequena recuperação no mercado secundário, o Mana 11 não supera o CDI, superando apenas o IPCA e o IFIX, retornando no período 17,02%, enquanto o CDI rendeu 24,49%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,18%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do Mana 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta nos principais destaques 11 centavos por cota a última distribuição. Houve aí o lançamento do projeto residencial Alure, com as vendas 100% concluídas, sucesso do produto, ponto positivo, uma geração de retorno excedentes aos benchmarks de forma consistente, mantendo lá os dividendos distribuídos de 173% do IFIX. Tem aí também a projeção de distribuição para o segundo trimestre, com a manutenção da banda de distribuição entre 10 e 12 centavos, agora para o terceiro trimestre de 2025, e o fundo atingiu aí um crescimento, chegando aos 27 mil cotistas. O guidance segue lá entre 10 centavos e 12 centavos, é bem provável que se manterá na casa aí de 11 centavos, então cotista segue aí com 11 centavos aproximadamente até dezembro de 2025. Esta informação, inclusive, que é confirmada aqui pela gestão, que ela entende que é factível a manutenção do guidance entre 10 e 12 centavos por cota. Houve aí a conclusão lá do Alure, 100% das vendas. Em relação às operações, segundo a gestão, todas elas permanecem adimplentes em dia com as suas obrigações, o fundo atingindo aí 40,2% de performance acumulada, com uma variação acumulada de 24,6%, ao passo que o CDI equivalente, ou seja, o líquido de impostos, rendeu 36,2%, e em relação ao Mana 11, não há nenhuma operação de alavancagem na carteira, o que é muito positivo. A DRE do fundo para junho de 2025 apontou um resultado de receitas de R$ 4.442.000, tem aqui R$ 286 mil de despesas, chegando a um resultado operacional de R$ 4.156.000, 11 centavos por cota. A distribuição foi de 11 centavos por cota, fazendo um yield de 15,9 ao ano em relação à cota no fechamento do mês. Em relação à distribuição, ela equivale a 133% do CDI, um retorno equivalente a IPCA mais 10,2%. O guidance segue lá entre 10 e 12 centavos, como comentamos, e na tabela de sensibilidade, já considerando ao deságio de 4,4 em relação ao patrimonial, considerando a cota a 8,89, ela corresponde hoje na cota a 8,69 a um deságio de 6,55%, dando CDI mais 7,81 e IPCA mais 11,52%. No dividend yield a 8,69, distribuindo 11 centavos por cota, o fundo faz aí 16,3 de yield anual. Ele corresponde a 40,2% de cota patrimonial ajustada desde maio de 2022, retornando inclusive superior ao CDI, conforme vemos aqui na cota patrimonial ajustada. Então,
Ponto positivo, 163% do IFIX desde o início das operações, equivalente a 36,2% do CDI equivalente. Em relação à cota aí no mercado secundário, ela opera um volume negociado ao mês de 27.800.000, 1.400.000 por dia, aumentando em 3,8% a base de investidores, agora chegando a 27.246 cotistas, 8,89 no fechamento da cota no mercado secundário, na data da elaboração aqui do relatório. A negociação segue aí na casa de 1.400.000 por dia no mês de junho. E em relação à movimentação aqui do fundo para junho, 98,4% dos recursos captados alocados em ativo alvo, principalmente aí em alocações estratégicas advindas de originação própria. Ele segue lá com um aumento de exposição para a incorporação, com créditos preferencialistas, veremos adiante. Ele tem aqui 76,2% do crédito estruturado, 14,2% em FIIs, 6,2% em incorporações, 1,8% em ações, 2% em caixa. Ele realizou o desinvestimento e o encerramento das posições investidas em Tenda 3 e também na Sim 3, assim que tem aí como objetivo o investimento em shoppings, tem aí inclusive diversos fundos imobiliários que têm o portfólio Sim na carteira, tudo isso então propiciando ao fundo aqui retornos extraordinários e aprimorados ao resultado do fundo. Para o Tenda, retornou 25 vezes o Ibovespa, 55 vezes o IFIX, 108,6% aqui de retorno com o Tenda 3 e 61,8% de retorno com o Cine 3, um retorno total de 17 vezes o Ibovespa e 26 vezes o IFIX. Em relação às operações aqui de incorporações do fundo, 4 projetos residenciais, o Faz Place, o Alure, o Porto Madeiro e também o Natos, todos eles de alto padrão localizados lá em Florianópolis, e também há aqui uma nova projeção em incorporação de um projeto localizado em Jundiaí, aqui no interior do estado de São Paulo, que será apresentado em detalhes no próximo mês. A estrutura de equity preferencialista, no qual o fundo é remunerado prioritariamente ao empreendedor, ou seja, o parceiro só obtém lucro do projeto após o recebimento integral do investido aqui pelo FII, acrescido da rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano por parte do Mana 11. No mês, segundo a gestão, também, adicionalmente, ela conta com um percentual de venda bem saudável em relação ao Faz Place para o período desde seu lançamento formal. O mês de março marcou pelo lançamento do Alure, com vendas de 100% das unidades de forma imediata. Então, como vemos aqui, são 4 empreendimentos lá em Florianópolis, todos eles inclusive aí com índices de cobertura superiores a 2%, com o Porto Madeiro chegando inclusive a 4,16% de índice de cobertura, o menor deles ficando aqui com o Faz Place, 2,97%, todos eles aqui na Ilha da Magia. Ele tem 76,2% aqui do patrimônio líquido em carteira de estruturados. A maior exposição do patrimônio líquido por setor é de incorporação, 31,9%, seguido de shoppings, properties, também o financeiro, além da locação e do home equity. Em relação à indexação e taxa média, ela forma aí CDI mais 4,5%, formando hoje 41,5% do patrimônio líquido do fundo, sendo que 7,4% aqui do book de incorporação com viés pré-fixado, tem aqui também IPCA mais 9,6%, 51,1% do patrimônio líquido do fundo. E em relação às durations da carteira, na carteira IPCA, 3,7 anos, já na carteira CDI, 2,1 anos. Tem aqui também, até 2 anos, 22,6% de carteira de duration, até chegar lá a 6 anos, quando ele atinge 76,5%. Na exposição de FIIs, 14,2% do patrimônio líquido do fundo, a maior exposição segue aqui com os recebíveis, 44,7%, mas ele tem aqui também renda urbana, shoppings, tem aqui também o corporativo. Na exposição por tipo de estratégia, 71,9% vem aqui para carrego, 28,1% para ganho de capital. A maior exposição aqui da carteira de ativos é para o CRI da Verse 1, formando 5,5% do patrimônio líquido do fundo, indexado ao CDI, tendo aí como taxa de aquisição 4%, uma taxa de marcação de 4%, um LTV de 48%. Neste total aqui de CRIs, ele monta a ordem de 266 milhões
76,2% do patrimônio líquido do fundo. Ele tem aqui um total de incorporação 6,2% do patrimônio líquido do fundo, tendo a maior exposição para o FII Turmalina, 5,1% do patrimônio líquido do fundo aqui em incorporação. Em relação ao subtotal de FIIs, ele tem aqui 14,2% do patrimônio líquido do fundo, 49 milhões. A maior exposição é para o MCRE11, formando 1,2% do patrimônio líquido do fundo. Em ações, ele tem MRV, Alus, Multiplan e Iguatemi. 0,7% é a maior exposição, fica com a Alus, formando 1,8% do patrimônio líquido do fundo, 6 milhões 178 mil reais. Em caixa e operações compromissadas, 3,3% do patrimônio líquido do fundo, um montante de 11 milhões 514 mil reais. Ele tem aqui 5 milhões 800 para provisões, 1,7% do patrimônio líquido do fundo, ele que tem, encerrando um total de patrimônio líquido de 349 milhões, 100% aqui de todo o patrimônio do fundo. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é basicamente isso. Bora continuar o acompanhamento do fundo. Ele segue muito bem em relação às incorporações com créditos preferencialistas lá em Florianópolis. Lembrando que é uma região muito próspera, se beneficia demais com o turismo argentino, se aproveitando inclusive deste boom econômico que vem percebendo a Argentina, o fundo aqui sendo beneficiado de forma indireta. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Por hoje é somente isso. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Muito obrigado. Até mais.